Nós vamos começar hoje o módulo 1 do curso de Neurociência Translacional. Esse módulo ele faz uma revisão sobre o cérebro, sobre as células que compõem o cérebro e as sinapses. Então, como está mostrado aqui nesses dizeres, a gente vai percorrer a anatomia, fisiologia básica do sistema nervoso, um pouco da histologia e da histofisiologia, quer dizer, organização do tecido nervoso, substância branca, substância cinzenta, áreas corticais, núcleos subcorticais, etc. Depois a gente vai baixar um pouquinho mais no sentido reducionista para tratar da citologia e citofisiologia, neurônios, gliócitos. Vamos falar um pouco do funcionamento dos neurônios através dos impulsos elétricos e, finalmente, as sinapses, sua morfologia, sua bioquímica e a fisiologia da transmissão sináptica. Então, inicialmente, começamos com a anatomia básica do sistema nervoso. Aqui à esquerda vocês veem o sistema nervoso desenhado de um lado só, para ficar mais simples o desenho, e a gente vê o encéfalo aqui em cima. O encéfalo é definido como toda a parte do sistema nervoso que fica dentro do crânio. Aqui ao centro vocês veem um detalhe mais realista do sistema nervoso central, com o crânio visto aqui na periferia da foto, o encéfalo numa visão por baixo, e em continuidade com o encéfalo vocês veem a medula espinhal e os nervos emergindo por orifícios da coluna vertebral. Aqui embaixo vocês veem também os nervos espinhais. E finalmente aqui à direita a gente pode ver um cérebro numa fotografia mais clássica, e tecnicamente, anatomicamente, a palavra cérebro não é igual a encéfalo. Encéfalo é tudo que está dentro da caixa craniana, mas o encéfalo se subdivide em cérebro, cerebelo e tronco encefálico, como está indicado aqui, e a gente fala cérebro para indicar só as partes relacionadas ao córtex cerebral e regiões mais internas. O cérebro, portanto, ele pode ser também identificado por seu aspecto convoluto, né, todo enroladinho, e isso significa a presença de sulcos, que são as escavações, vamos dizer assim, e os giros ou circunvoluções, que são os morrinhos. Então, morrinhos e vales que formam os sulcos e os giros do sistema nervoso central, o cérebro em particular. Também pode-se subdividir o cérebro em lobos. É uma subdivisão clássica e aqui está mostrado em cores o lobo frontal, que fica na nossa testa, vamos dizer assim, atrás da nossa fronte, da nossa testa. Depois o lobo parietal, que fica abaixo do osso parietal do crânio, o lobo occipital para trás e o lobo temporal mais abaixo das têmporas. Essas subdivisões elas são práticas, mas elas são de difícil delimitação, então a gente não vê com muita clareza os limites entre esses lobos. Em alguns casos sim, em outros casos não. As divisões são um pouco arbitrárias. Bom, quando a gente considera então o cérebro, a gente tem que subdividi-lo ainda mais para poder fazer uma relação entre a morfologia do cérebro e a sua função. Uma primeira tentativa, houve várias tentativas no início do século XX, de subdividir o cérebro em áreas de acordo com a sua morfologia fina vista ao microscópio. E a que prevaleceu até hoje é a chamada classificação de Brodmann, aqui à esquerda. Brodmann, esse é um desenho original do artigo do Brodmann, em que ele representou por símbolos diferentes as diversas áreas corticais que ele conseguia identificar e deu número a elas. Os números estão pequenininhos aqui, mas até hoje se utiliza área 6 do córtex, área 4 do córtex e assim por diante, para indicar as diferentes áreas do córtex cerebral. E se a gente transpuser isso para um mapa funcional, a gente vai ver que todas essas áreas têm funções relativamente específicas. Então, se você pegar, por exemplo, a área 4 de Brodmann, ela tem uma função de motricidade, que está mostrado aqui.
Atrás delas, as áreas, o conjunto de áreas 1, 2, 3 e 5, mostradas aqui em verde, são correspondentes às sensações corporais, o tato, por exemplo. E assim em diante, você tem o planejamento motor aqui na frente, movimentos oculares, atenção, memória operacional, julgamento moral, que é uma contribuição importante da pesquisa do Instituto Dor, que fica aqui no polo frontal dos hemisférios, prazer tátil, antecipação da dor, etc. Então você pode considerar todo um mapa funcional relacionado às áreas corticais definidas, neste caso aqui, por Brodmann. Mas essas áreas não trabalham sozinhas, elas trabalham em constante comunicação. Então esse diagrama aqui mostra que para uma função qualquer você tem que associar orientação visual com atenção, com memória operacional, com significado de palavras, identificação de características visuais, etc. Então, na verdade, isso já começa a nos apontar para o conceito de rede, em que as áreas corticais não funcionam isoladamente, mas funcionam em concerto, como uma orquestra, né? Numa orquestra, os instrumentos não executam todos a mesma melodia, nem têm todos o mesmo timbre, mas tem que haver uma harmonia entre eles, uma sincronia de algum modo entre eles para que a peça musical faça sentido. Da mesma forma, isso ocorre nas redes cerebrais. Aqui embaixo vocês veem imagens de ressonância magnética funcional em que é possível mostrar as redes das várias funções cerebrais. Essas redes mostram aqui em amarelo e em vermelho as regiões que estão sincronizadas. Por exemplo, aqui são as regiões do sistema auditivo que estão sincronizadas. Aqui são as regiões do tato, da chamada somestesia, e aqui as regiões do controle executivo e assim por diante. E desse conceito de rede você constrói um chamado grafo, que é uma maneira bastante moderna de representar as redes do funcionamento do sistema nervoso, em que você representa hubs, né, ou pontos de convergência de atividade, e representa conectores entre eles, entre os diversos hubs. Então você tem, na verdade, uma rede de comunicação em que a espessura e a cor muitas vezes representam a intensidade dessa comunicação. Mas o que se vê por dentro do encéfalo? Mostrei agora, até o momento, o encéfalo inteiro. Se a gente quiser olhar por dentro do encéfalo, a gente ou tem que cortar o encéfalo removido do crânio, ou a gente tem que realizar um exame de imagem que nos apresente cortes. E aí a gente vê na superfície membranas e vasos num cérebro removido, e quando a gente corta, a gente vê cavidades, que são chamados ventrículos, a maioria deles, e vê núcleos internos. Então, além do córtex cerebral, que aparece aqui embaixo mostrado, você vê internamente a presença de regiões cheias de neurônios, chamadas núcleos, e neste caso específico, núcleos da base. E a gente vê também uma divisão muito básica que é chamada de substância cinzenta e substância branca. A substância cinzenta é um pouquinho mais escura, vocês podem ver aqui também, e representa uma grande concentração de neurônios, de células gliais, etc. E a substância branca é uma região onde predominam as fibras nervosas que fazem a comunicação para a operação daquelas redes que eu descrevi há pouco. Então isso é o que se vê dentro do encéfalo. Aí a gente pode ir mais além e fazer cortes muito fininhos e olhar no microscópio como é que o cérebro se organiza, né? De que maneira os neurônios se organizam. E a gente vê uma certa ordenação. Então esse diagrama de cima é uma fotografia tirada no microscópio da substância cinzenta, que daqui até aqui, está mostrado aqui à esquerda, está indicado aqui à esquerda, e da substância branca aqui embaixo, né?
E a gente vê que a substância cinzenta mostra esses pontinhos corados que representam todas as células do sistema nervoso e que são divididos em camadas. A gente vê ligeiramente aqui claramente uma camada, aqui outra camada, e a substância aqui é a substância branca aqui embaixo. E além das camadas, a gente pode ver a existência de colunas. Então são formas de organização dos neurônios e das células gliais que são muito características neste caso, neste exemplo, do córtex cerebral, mas que existem também nas outras regiões cerebrais. A gente pode melhorar a identificação dessas células usando marcadores bioquímicos específicos para os diferentes subtipos, tanto de neurônios quanto de células gliais. E esse é um exemplo muito bonito em que cada camada está mostrada por uma cor, e sendo que essas cores foram obtidas por substâncias marcadoras específicas de cada tipo neuronal e de cada camada do córtex cerebral. Isso significa que os neurônios são muito variados. E se a gente utilizar um outro tipo de método que mostra todos os prolongamentos dos neurônios, então a gente vê, esse é um desenho clássico do prêmio Nobel do início do século XX, Santiago Ramón y Cajal, que descreveu a morfologia dos corpos celulares, dos chamados dendritos, dos axônios, quer dizer, dos componentes prolongamentos finos dos neurônios. E Cajal identificou também células que ele chamou de gliócitos, ou células gliais. A palavra glia significa, em latim, cola, mas é porque se pensava que eram células que faziam assim uma adesividade, criavam uma adesividade entre os neurônios, mas hoje em dia se sabe que elas têm funções bastante específicas e nobres que eu vou mencionar mais adiante. Então o neurônio ele tem vários componentes, que são principalmente o corpo celular ou soma, que a gente pode ver aqui nesse diagrama da letra C, mostrado aqui pela setinha, o corpo celular do neurônio, depois os dendritos, neste caso emergindo para cima, né? Os dendritos são as antenas dos neurônios, e um axônio, que a gente vê emergindo aqui também do soma ou do corpo celular, que vai atingir a substância branca e projetar-se para bastante longe, às vezes perto, às vezes bastante longe, para fazer comunicação com outros neurônios. Então essas são as partes dos neurônios, e vocês podem ver nos outros diagramas vários neurônios de formas diferentes, e todos eles têm dendritos. Aqui, por exemplo, a famosa célula de Purkinje do cerebelo e o seu axônio emergindo aqui pela substância branca. Aqui você vê neurônios de gânglios simpáticos, também com seus dendritos aqui em torno do soma e o axônio emergindo. Então, a variedade morfológica é muito grande, mas existem componentes uniformes em cada um desses neurônios, que são o corpo celular, os dendritos e o axônio. O fluxo de informação no neurônio ele vai dos dendritos, que são, como eu falei, as antenas que recebem as informações que chegam ao neurônio, confluem todos para o corpo celular e emergem pelo axônio em direção a uma outra região para transmitir essa informação para outros neurônios. Quais são, então, os sinais de informação que os neurônios utilizam? São potenciais bioelétricos. Estão mostrados aqui nessa imagem fantasia, né? Em que você vê como se fosse um brilho, mas na verdade é uma pequena explosão de potencial elétrico que circula ao longo dos prolongamentos dos neurônios. Então funciona mais ou menos assim: há uma mudança na polaridade entre o lado de dentro e o lado de fora, tá vendo? Em que ocorre essa mudança de polarização, vai percorrendo o axônio do soma em direção aos prolongamentos. É uma diferença de potencial transmembrana que corresponde ao impulso nervoso
que por sua vez recebe o nome técnico de potencial de ação. Então, os sinais de informação do neurônio são potenciais bioelétricos que comunicam, que percorrem os prolongamentos dos neurônios e vão ser transmitidos para outros neurônios, como a gente vai ver daqui a um pouco. Então, esses potenciais bioelétricos, eles são produzidos por um fluxo constante e ativo de íons que passam por canais iônicos, são moléculas específicas, representadas aqui, que são incrustadas na membrana do axônio, do neurônio de um modo geral. Então entra íon, sai íon, e se os íons forem positivos, eles transferem cargas positivas, se eles forem negativos, transferem cargas negativas, e com isso se altera a polaridade entre o lado de dentro e o lado de fora da membrana, e isso que permite a constituição, a formação do impulso nervoso. Esse potencial de ação, o impulso nervoso, ele pode ser representado graficamente em milivolts. Vocês veem aqui em 70 milivolts o potencial de repouso, vamos dizer assim, e de repente tem uma explosão que leva o potencial até regiões positivas, até níveis positivos, uma inversão na diferença de potencial, e isso vai se propagando ao longo do axônio em direção do soma à extremidade do axônio. Uma característica interessante dos axônios é que eles, com a evolução, foram selecionando alternativas para aumentar a velocidade. Porque se você aumenta a velocidade do potencial da transmissão de informação, você aumenta a eficiência do sistema em processar a informação. Então, há duas maneiras de aumentar a velocidade de condução dos potenciais de ação no axônio. Uma é você fazer crescer o diâmetro do axônio. Então vejam aqui um axônio que é fininho, e aqui você acima já vem axônios mais grossos, com diâmetro maior. Esses mais grossos têm velocidade maior na transmissão dos impulsos nervosos. Além disso, um outro mecanismo é a formação de coberturas isolantes com lipídios, são chamados enrolados em torno do axônio, que se chamam a bainha de mielina, que é produzido por uma célula glial chamada glia de Schwann, e isso, ou então por oligodendrócitos, que é um outro tipo de célula glial. No sistema nervoso central, o oligodendrócito domina, no sistema nervoso periférico é a glia de Schwann que domina. E o que acontece é que o impulso nervoso é como que pula de um intervalo para outro, e isso aumenta muito a velocidade de condução do potencial. A gente pode ver isso nessa animação em que o neurônio mielinizado de cima transmite a informação mais rápido do que o neurônio amielínico de baixo. Reparem que o amielínico fica para trás na transmissão da informação, enquanto o potencial de ação já está lá na frente no axônio mielinizado. Então são estratégias de aumentar a velocidade de modo a dar maior eficiência na transmissão de informação. Bom, esse potencial de ação que corre ao longo do axônio, ele vai chegar numa outra célula. Essa outra célula geralmente tem uma espinhazinha que faz contato com um botão sináptico, um botão que cria uma chamada sinapse entre o primeiro neurônio e o segundo neurônio. Essa sinapse está representada aqui à direita, de maneira mais elegante, mais tridimensional, e é nessa sinapse que ocorre a transmissão sináptica, a transmissão de informação entre uma célula e outra. Atenção que a palavra sinapse é uma palavra de conotação morfológica, é uma estrutura. A passagem de informação na sinapse chama-se transmissão sináptica. Então, esse potencial de ação que chega na sinapse, ele passa a informação através de mediadores químicos. Então, vocês estão vendo aqui o intervalo entre o terminal pré-sináptico e a célula pós-sináptica, tem uma fenda que
recebe a liberação dos neurotransmissores que estão aqui no terminal pré-sináptico e que fluem em direção à membrana pós-sináptica. Então, esses neurotransmissores podem ser vistos aqui guardados, armazenados dentro de vesículas. E toda essa maquinária precisa muito de energia e que é provida por um grande número de mitocôndrias que ficam acopladas, ficam inseridas nessa região. Então, em um certo momento, essas vesículas ancoram na membrana aqui, abrem-se para a fenda sináptica e liberam o neurotransmissor que está contido nelas, como vocês estão vendo aqui, pequenininho à esquerda. Bom, o resultado da passagem desses neurotransmissores para a fenda é que eles chegam a moléculas situadas na membrana pós-sináptica, que são chamadas receptores, que são específicos para cada tipo de neurotransmissor. Então, se você considerar a adrenalina, por exemplo, você tem um receptor aqui que é um receptor adrenérgico, específico para adrenalina. Se você considerar um neurotransmissor como a serotonina, por exemplo, você tem que ter um receptor específico para a serotonina situado na membrana pós-sináptica. E você observa, como aqui à esquerda, que quando o potencial de ação chega e promove a liberação dos neurotransmissores que estão dentro das vesículas para dentro da fenda, ocorre um potencial pós-sináptico excitatório no segundo neurônio. Então essa é uma transmissão sináptica excitatória. Mas pode acontecer o contrário, uma transmissão sináptica inibitória. Se o neurotransmissor estiver aqui sendo liberado no pré-sináptico, for, por exemplo, o ácido gama-aminobutírico, que é reconhecido por receptores específicos e promove, em vez de a entrada de sódio, como antes no excitatório, promove a entrada de cloro, que é negativo e que leva a membrana para um potencial chamado hiperpolarizante, quer dizer, mais negativo ainda. E isso inibe o segundo neurônio. Então aqui você excita o primeiro neurônio, aqui você inibe o segundo neurônio. E há milhões de sinapses excitatórias e outras tantas inibitórias no sistema nervoso central, que dá uma capacidade, confere ao sistema nervoso uma capacidade de processamento de informação muito mais rica se fosse apenas um tipo predominante ou exclusivo. Só que essas sinapses, elas não ficam sozinhas, o neurônio pré-sináptico, o neurônio pós-sináptico, mas elas são envolvidas por astrócitos, e astrócitos são células gliais. Isso se chama atualmente de sinapse tripartite, 2 elementos neuronais e um elemento glial, que é o astrócito, que regula a liberação de substâncias na fenda e a absorção de substâncias na fenda, de modo que você tem uma regulação fina da atividade dos neurotransmissores que são liberados aqui e reconhecidos pelo receptor. Na verdade, é um pouco diferente do que está mostrado nesse diagrama, você tem um envolvimento que o astrócito faz em torno da sinapse, regulando, portanto, a transmissão da informação. Você tem, portanto, aí aparecendo os astrócitos como um tipo de glia, mas também existem vários outros tipos de glia no sistema nervoso. À esquerda vocês veem os astrócitos, reparem que eles se articulam com os vasos sanguíneos, então eles controlam o diâmetro dos vasos sanguíneos, eles podem controlar a passagem de fluidos, de líquidos e de moléculas de dentro do sangue para dentro do parênquima nervoso. Isso significa o controle da barreira hematoencefálica, como está mostrado aqui. Eles produzem regulação sináptica, como falei antes, a sinapse tripartite, e eles têm uma grande importância no desenvolvimento do sistema nervoso, regulando a neurogênese, a gliogênese, a migração dos neurônios, etc. Um outro tipo de gliócito, ou célula glial, são os chamados microgliócitos, que são como que macrófagos ou células imunitárias
capazes de fagocitose, quer dizer, de englobar partículas, que são presentes dentro do parênquima neural, dentro do sistema nervoso. Então, são elementos celulares responsáveis pela resposta imune no sistema nervoso. Quer dizer, eles controlam, por exemplo, a presença de antígenos que são nocivos, como, por exemplo, vírus, ou bactérias, ou substâncias tóxicas. Então, com isso, eles promovem uma resposta imune dentro do sistema nervoso, promovem regeneração e reparo em alguns casos, e sinalizam o meio extracelular com uma série de moléculas regulatórias da atividade dos neurônios. E, finalmente, um outro tipo de glia, que eu já mencionei também, que são os oligodendrócitos, que aqui são vistos em torno dos axônios. Então, a gente pode identificar não só de axônios, como de neurônios também. Do corpos de neurônios, né? Esses oligodendrócitos, eles têm várias funções também. A primeira delas, já mencionei, a formação da bainha de mielina, que produz uma aceleração, um aumento da velocidade do impulso nervoso. Eles são responsáveis por um suporte trófico, quer dizer, como se fosse, entre aspas, alimentar dos neurônios e dos axônios, e fazem uma regulação do líquido extracelular. Finalmente, todas essas sinapses, elas não são poucas, elas são, na verdade, milhares. Calcula-se alguma coisa entre 10.000 e 30.000 sinapses por neurônio. Imaginem, se vocês têm no cérebro humano 86 bilhões de neurônios, a gente multiplicar os 86 por 30.000, a gente vai ter um número trilhões ou quatrilhões de circuitos ativos no cérebro humano. Então, em cada neurônio você tem uma infinidade de botões sinápticos, de sinapses. Alguns são excitatórios, como esses em azul, outros são inibitórios, um exemplo é esse em cor de rosa, e eles vão produzir potenciais pós-sinápticos, excitatórios, inibitórios, etc., que vão se somar algebricamente, regulando a ocorrência de um potencial de ação ou vários potenciais de ação na ponta do axônio, ou na raiz do axônio, que é chamada zona de disparo. Então, o resultado da soma algébrica dessa atividade sináptica chama-se integração sináptica, que vai produzir uma frequência maior ou menor, ou até bloquear a saída de informação pela zona de disparo em direção ao axônio. Então, você pode ter, por exemplo, o bloqueio de um comportamento produzido por esse tipo de mecanismo, ou você pode ter a liberação de um comportamento produzido da mesma forma. Então, finalizando, o que a gente viu, muito brevemente, como uma orientação para o estudo mais detalhado dos alunos, é a composição do cérebro, suas células e sinapses. Vimos rapidamente a anatomia e a fisiologia básica do sistema nervoso, macroscopicamente falando. Depois fomos para um nível mais tecidual, a histologia e a histofisiologia básica. Falamos da substância branca, da substância cinzenta. Mencionamos áreas corticais e núcleos subcorticais, suas camadas, suas subdivisões. Fomos aí para um nível mais reduzido ou reducionista, a citologia e a citofisiologia básica, onde descrevemos os neurônios, os gliócitos, seus tipos e subtipos, e como eles funcionam, produzindo potenciais elétricos que são também regulados pelas células gliais. Esses potenciais elétricos, portanto, ligam ou comunicam neurônios através das sinapses, que são os contatos entre esses neurônios, e nós fizemos uma revisão muito breve da morfologia das sinapses, da bioquímica e da fisiologia da transmissão sináptica. E com isso encerramos o módulo 1 do nosso curso.